Quantas vezes você já ouviu que ser simpática pode abrir portas? E se eu lhe dissesse que, em alguns casos, isso pode ser exatamente o oposto? Imagine a seguinte situação. Você é uma pessoa naturalmente calorosa e acolhedora, sempre pronta para sorrir e ajudar. Mas, de repente, sua simpatia começa a ser mal interpretada, causando situações desconfortáveis que você jamais imaginou. Foi exatamente isso que aconteceu com Ana, uma jovem profissional cheia de energia e boa vontade, mas que aprendeu da maneira mais difícil que, às vezes, ser apenas educada pode ser a melhor escolha. Vamos conhecer a história dela e o que podemos aprender com essa experiência. Ana sempre foi conhecida por sua simpatia natural. Crescida em uma pequena cidade onde todos se conheciam, ela aprendeu desde cedo a ser acolhedora, a sorrir para os vizinhos e a tratar todos com gentileza. Quando se mudou para a cidade grande para trabalhar em uma grande empresa de tecnologia, ela manteve esse comportamento, acreditando que ser simpática ajudaria a criar um ambiente de trabalho mais agradável. No escritório, Ana era sempre a primeira a cumprimentar os colegas com um sorriso, a oferecer ajuda quando alguém parecia sobrecarregado e a perguntar sobre o fim de semana das pessoas. Para ela, isso era apenas uma forma de mostrar que se importava e de construir boas relações. Porém, o que Ana não sabia é que, em um ambiente tão competitivo e profissional como aquele, sua simpatia estava sendo mal interpretada. Alguns colegas começaram a comentar que Ana era excessivamente amigável, e alguns homens no escritório começaram a interpretar suas atitudes como flerte. Comentários como "Ana está sempre sorrindo para ele, será que está interessada?" Começaram a circular fofocas a respeito de Ana, gerando desconforto e criando uma percepção distorcida sobre suas intenções. Um dia, Ana foi chamada para uma reunião com seu chefe, que havia ouvido os rumores. Ele explicou que, embora apreciasse o ambiente positivo que ela trazia ao escritório, ele estava preocupado com a forma como alguns colegas estavam interpretando suas ações. Ana ficou surpresa e inicialmente muito chateada. Para ela, tudo aquilo era apenas um reflexo de sua personalidade calorosa, sem nenhuma intenção oculta. Ana passou os dias seguintes refletindo sobre a situação. Ela se perguntou se deveria mudar seu comportamento e se tornar mais reservada. Ao mesmo tempo, não queria perder sua essência ou deixar de ser quem ela era. Foi um momento de grande dilema interno. Eventualmente, Ana decidiu buscar conselhos de uma colega mais experiente, uma mulher que era respeitada por todos no escritório. Essa colega explicou que, em ambientes profissionais, era importante encontrar um equilíbrio entre ser simpática e manter uma postura mais reservada, especialmente para evitar mal-entendidos. Ela sugeriu a Ana que fosse educada e cortês, mas que talvez mantivesse sua simpatia mais calorosa para interações fora do trabalho, ou em contextos onde sua intenção não pudesse ser mal interpretada. Ana entendeu a mensagem. Ela começou a ajustar seu comportamento, sendo sempre educada, mas limitando seus sorrisos e conversas pessoais em certos contextos. Ela percebeu que não precisava mudar quem era, mas sim adaptar sua forma de se expressar ao ambiente em que estava, para evitar mal-entendidos e preservar sua imagem profissional. No final, Ana aprendeu uma lição valiosa sobre como as intenções podem ser percebidas de maneiras diferentes, dependendo do contexto, e como é importante estar atenta a essas nuances para navegar com sucesso em diferentes ambientes sociais e profissionais. Reflexão e pontos a considerar sobre a história de Ana. 1. Preservação da imagem pessoal. Ser educada sem ser excessivamente simpática pode ajudar a manter uma imagem de seriedade e profissionalismo, especialmente em ambientes onde a simpatia pode ser mal interpretada como flerte ou interesse romântico. Em certos contextos, a formalidade necessária é essencial para evitar essas interpretações equivocadas.
2. Estabelecimento de limites. Manter uma abordagem mais educada do que simpática também contribui para estabelecer limites claros nas interações, particularmente em situações onde você deseja manter uma certa distância emocional ou social. 3. Evitar mal-entendidos. Ser educada, mas não necessariamente simpática, pode minimizar o risco de situações desconfortáveis em ambientes onde a simpatia é facilmente mal interpretada. 4. Contexto cultural. Em algumas culturas, o comportamento das mulheres é mais rigidamente interpretado. Nesse contexto, evitar uma simpatia excessiva pode ser crucial para não ser vista como inadequada ou desrespeitosa. 5. Percepção alheia. As pessoas ao seu redor podem ter percepções diferentes das suas intenções. O que pode parecer um gesto amigável para você pode ser interpretado de outra maneira. Estar ciente dessas percepções pode ajudar a evitar mal-entendidos. 6. Limites e autenticidade. Manter uma postura educada sem perder a autenticidade é fundamental. Adaptar seu comportamento ao ambiente não significa mudar quem você é, mas sim encontrar a melhor maneira de expressar sua personalidade sem comprometer sua imagem ou intenções. 7. Comunicação clara. Em algumas situações, comunicar claramente suas intenções pode ser útil para evitar confusões. Isso pode ser feito de forma sutil, mas eficaz, garantindo que seu comportamento seja interpretado adequadamente. 8. Busca de orientação. Consultar colegas mais experientes ou pessoas de confiança pode fornecer perspectivas valiosas sobre como ajustar seu comportamento em diferentes contextos. Isso é especialmente útil ao entrar em novos ambientes onde as normas sociais ainda são desconhecidas. 9. Aprendizado contínuo. Cada interação é uma oportunidade para aprender mais sobre como seu comportamento é percebido. Refletir sobre experiências passadas, como Ana fez, pode ajudar a aprimorar sua habilidade de navegar em diferentes situações sociais e profissionais. 10. Expressão autêntica. É importante que cada pessoa se sinta à vontade para expressar sua personalidade e valores de maneira autêntica. O equilíbrio entre ser simpática e ser educada pode variar conforme a situação, o ambiente e as preferências pessoais. O mais importante é que as escolhas que você faz em termos de comportamento e interação reflitam quem você é e o que você valoriza, enquanto se protege e se mantém segura em diversas situações sociais. Espero que a história de Ana e os pontos que citamos hoje tenham oferecido insights valiosos para você. Lembre-se, a maneira como nos comportamos em diferentes contextos pode ter um impacto significativo na forma como somos percebidos, e encontrar o equilíbrio entre simpatia e educação é fundamental. Ser autêntica é sempre o melhor caminho, mas saber como e quando adaptar nosso comportamento pode nos ajudar a navegar com sucesso em qualquer situação. Se você já passou por situações semelhantes ou tem outras experiências para compartilhar, deixe seu comentário abaixo. Adoraria saber como você lida com essas questões no dia a dia. E se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de compartilhar, dar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos sobre desenvolvimento pessoal e comportamento social. E se conhece alguém que poderia se beneficiar dessas dicas, compartilhe este vídeo com eles. Vamos juntos construir um espaço de aprendizado e crescimento. Obrigado por assistir e até breve.